Bom dia, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica. Esperamos que todos possam estar reunidos, estar ansiosos para aprender do Senhor, da palavra dele, que todos possam estar colocando esses tempos de aprendizado, esses momentos em que a palavra de Deus é discorrida como prioridade em suas vidas, possa reunir sua família e mostrar realmente a prioridade em suas vidas de aprender do Senhor. Esse é o nosso desejo, nossa oração, que possamos ter um bom tempo hoje de aprendizado. Vamos a Deus em oração, pedindo pelo o tempo que teremos, pelos louvores, pela palavra que vai ser ensinada e que Ele venha trabalhar os nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como somos gratos por Tua salvação, pelo sacrifício de Cristo. Somos gratos por podermos acordar hoje e logo de manhã aprender da Tua palavra. Te pedimos pelo tempo de aprendizado que o Senhor venha falar aos nossos corações. Retira tudo aquilo que venha distrair, tirar a atenção da Tua palavra. Assim te oramos gratos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no texto de Mateus capítulo 6, versos 16 a 18, que vai ser o texto trabalhado pelo irmão Marcos essa manhã. Mateus 6, versos 16 a 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Que o Senhor venha aplicar a sua palavra aos nossos corações, que os irmãos já possam ir meditando sobre esse texto. Vamos louvar o nosso Deus, declarando que Ele é santo. Nessa manhã, vamos louvar o nosso Deus nesse momento. Hino de número 9 do cantor cristão, que tem por título Santo. Vamos louvar ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmemente a terra, eras e sempre és, hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras
sou passivo, és um só Deus, Supremo Criador. Amém por esse louvor, que a cada dia possamos estar conhecendo mais o Senhor e reconhecendo através de cânticos, louvores, aquilo que a palavra de Deus fala acerca dele, de seus propósitos, seus planos e seus atributos, né? Como é bom louvar ao nosso Deus. Vamos agora fazer a nossa leitura semanal. Estamos em Salmo capítulo 13. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias agora em Salmo capítulo 13 para fazermos nossa leitura. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Que possamos aprender desse salmo, que possamos de fato louvar o Senhor, reconhecendo os benefícios que Ele tem nos feito. Como em outro salmo diz, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Amém? Vamos louvar o Senhor agora com um hino do cantor cristão, mais um hino, vigiar e orar, né? Um privilégio e uma necessidade que temos, né? Vamos louvar o nosso Deus e logo após o irmão Marcos vai ter a oportunidade de expor a palavra do nosso Deus e possamos aprender, que o Espírito Santo venha trabalhar em nossos corações nesse tempo. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Graças e paz, irmãos, vamos cantar uma música chamada Vigiar e Orar, hino 162 do cantor cristão. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora. No dia ao fim, após os teus milhares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só por Jesus em comunhão constante é que fiel vai triunfar. Bem de manhã
Bom dia, irmãos. Estamos aqui em mais um domingo para a nossa escola bíblica dominical, continuando com nossa série de estudos sobre o Sermão do Monte. Hoje nós vamos estudar sobre o jejum bíblico, conforme está em Mateus 6, que vai do verso 16 ao 18. Mas antes da leitura e antes de iniciarmos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por tua misericórdia mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos virtualmente, enquanto ainda não é possível nos reunirmos pessoalmente. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Te agradecemos por tua misericórdia em nossas vidas. Seja com cada um aqui, que o Senhor fala a cada coração. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre o jejum bíblico. Então, abram suas Bíblias em Mateus 6. Vou pegar a minha aqui. Mateus 6, dos versos 16 ao 18. Todos acharam? Então, vamos lá. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então Cristo aqui continua falando sobre a nossa relação com Deus, como ela tem que ser, e que ela tem que ser unicamente com Deus. Nós vimos nas orações que Cristo criticava o que nos fariseus, nos líderes religiosos, justamente que eles faziam as coisas não de coração para Deus, eles faziam as coisas para aparecer. As esmolas eram feitas de forma ostensiva para que as pessoas vissem como eles eram generosos. As orações eram feitas nas esquinas, de forma pública, para que as pessoas vissem como eles eram piedosos. Da mesma forma, o jejum, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana e eles desculpa. Eles ficavam contristados, colocavam cinza, abatidos, para o povo ver como eles estavam abatidos pelo jejum que eles estavam fazendo, para mostrar como eles eram piedosos, como eles eram santos. Então Cristo está criticando isso neles. De tantas coisas, eles ainda tinham mais essa questão. O jejum se torna uma forma de propaganda da sua religiosidade, da forma como eles queriam ser, que o povo os visse, não como eles realmente eram. Então, a primeira coisa para definir é o que é o jejum. O jejum faz parte da disciplina espiritual. O jejum é você se abster de algum alimento, uma forma de você mortificar o corpo. Quando você não come, quando você passa algum tempo sem comer, sua carne fica fraca. E é uma forma que você tem de mortificar o corpo de forma a buscar uma comunhão maior com Deus. É justamente de fazer o corpo ter menos força, né? Aquela história daquele embate, quem é mais forte, é o espírito ou é a carne? É quem você alimenta mais. Se o seu corpo está fraco, sua carne está fraca, você consegue fortalecer mais o espírito. Então isso é a finalidade do jejum, é você se abster de alimentos para se dedicar exclusivamente à disciplina espiritual. Então é isso aí. Então, em Israel, o jejum é praticado não só em Israel, era praticado por diversas outras nações, mas em Israel particularmente ele era praticado e ele era praticado
ele tinha um dia oficial que todo Israel tinha que jejuar, fazia parte do calendário judaico. Então Israel tinha que jejuar oficialmente uma vez por ano, como uma nação, que era justamente no dia da expiação. Em Levítico 23, 27, Levítico 23, 27, diz, esse aqui. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E se afligir a alma era essa mortificação do corpo. Era o dia de jejum. Ele é citado também em Jeremias 36. Jeremias 36, 6. Diz assim: Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo o Judá, vindo das suas cidades, as lerás. Então, o dia de jejum era justamente esse dia da expiação. Era aquele dia que era o único dia quando o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos para oferecer o sangue sobre o propiciatório, como uma forma de pedir perdão pelos pecados de todo o Israel. Então, esse era um dia oficial de jejum. Mas Israel tinha, em vários momentos, nós vimos apregoar o jejum. Era como uma forma de fazer todo o povo jejuar ao mesmo tempo, uma forma de buscar o favor do Senhor. Em Juízes 20, 26, então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Então aqui, naquele momento de guerra que Israel estava vivendo, nesse caso aqui foi contra a tribo quando eles estavam em guerra contra os benjamitas, naquele momento de tristeza, eles se reúnem e fazem um jejum. Outro jejum que nós podemos ver está em Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, no verso 16. Esther falando para o tio dela, Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Quem não lembra aqui quando Amã tinha feito o rei assinar o decreto contra a morte dos judeus, Esther vai recorrer ao rei, mas ela não podia chegar à presença dele sem ser solicitada. Então ela iria infringir essa lei. Então ela pede que todo Israel jejue por 3 dias e orem a Deus para que o rei perdoasse ela por essa intromissão, vamos dizer assim. E o rei realmente perdoa e ela consegue falar com ele. Como eu falei, nem todos, o jejum era praticado por diversas outras nações. Em Jonas a gente vai ver isso também. Deixa eu achar Jonas aqui. Aqui, Jonas.
Em Jonas 2, versos 6 e 7, diz assim: Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Então aqui quando Jonas prega em Nínive e os ninivitas se arrependem, o rei de Nínive apregou um jejum em todo o país para pedir misericórdia a Deus por aquele castigo que ele ia trazer. E Deus não destrói Nínive naquele momento. A gente vai ver que lá na frente Nínive é destruída, realmente porque o povo se voltou para as suas más práticas. Então, aqui eram os jejuns públicos, eram aqueles jejuns que eram convocados em momentos de grave crise, de guerra, de contrição nacional, aquelas graves crises. Mas também tinha os jejuns particulares. Nós vimos as orações públicas e as orações privadas. Também tem os jejuns privados. Um exemplo de um jejum privado foi Davi, em 2 Samuel 2 Samuel 12. (12, 16), que diz assim: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. O 17. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. Aqui quando Deus vai punir Davi pelo adultério, pela morte de Urias. Então Deus fere a criança, que nasceu do adultério, e Davi jejua 7 dias por aquela criança, mas no final a criança morre. Então a gente vê também outra coisa, é que o jejum não é torcer o braço de Deus. O jejum é uma forma de você mortificar a carne, é uma forma de você se aproximar mais de Deus. É uma forma de você se chegar mais a Deus. Mas não quer dizer que Deus é obrigado a lhe atender qualquer coisa porque você está em jejum. Deus não atendeu a Davi nessa situação. Davi jejuou e mesmo assim a criança morreu. Outro texto que nós podemos ver está em Neemias 1:4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui Neemias chora sobre a situação de Jerusalém. Então a gente vê aqui, a gente percebe também o quê? É que o jejum, ele anda colado na oração. O jejum faz parte de uma disciplina de oração. Você pode orar sem jejuar, mas você não tem cabimento você jejuar sem a oração, já que é como um reforço da oração. Então, como Cristo vai criticar os fariseus, já no Antigo Testamento começam a haver aquela questão dos jejuns mecânicos. O que são os jejuns mecânicos? Os jejuns marcados no calendário. A gente vai jejuar nesse dia, nesse dia, nesse dia. Então se torna de uma forma religiosa. É um cerimonial. O que nós estamos vendo aqui é que a lei se torna cerimonial para as autoridades. E Deus não se agrada de um cerimonial vazio. Deus quer de coração que se faça tudo para Ele de
oração. Isaías 58, no verso 3, diz assim, para entender melhor, do 1 ao 3. Clame em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tenho prazer em se chegar a Deus dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes. Eis que, no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. O 4. Eis que, para contendas e debates, jejuais e para dares punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir vossa voz no alto. E continua falando sobre isso aí. Era um jejum inútil, era um jejum feito para a própria satisfação pessoal. Aquela questão para dar eu sou santo, eu sou religioso, essas coisas todas. Então era um jejum que para Deus não tinha significado. Em Jeremias 14, da mesma forma, 14:12, Deus traz juízo sobre o povo dele, e Jeremias clama pedindo misericórdia, mas Deus diz que não vai ter misericórdia. E no 12 ele diz, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então o povo estava afastado dos caminhos de Deus, e Jeremias estava clamando que o Senhor tivesse misericórdia do povo, mas Deus estava dizendo que mesmo que jejuem, eu não vou mudar de ideia sobre o mal que eu tinha dito que ia trazer sobre eles. Então, chegamos finalmente no Novo Testamento. E no Novo Testamento, o jejum continua sendo uma forma de disciplina espiritual. Só que o que nós vamos ver no Novo Testamento é que se torna mais uma forma de disciplina basicamente pessoal, de disciplina particular. Não é mais não é mais a teocracia de Israel falando. É a disciplina particular. Não é mais aqueles jejuns convocados pela nação. Agora é individual. E as primeiras referências que nós vamos ver a jejum no Novo Testamento é justamente Cristo orando e jejuando no deserto. Praticamente é o princípio do ministério dele. Está lá em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Na tentação de Jesus. Diz assim, então foi conduzido Cristo pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus faz um jejum de 40 dias e 40 noites no deserto. Então, Cristo praticava o jejum várias vezes. Na sua relação com Deus, nós vimos que Cristo orava a Deus. Ele se recolhia para orar. Ele também jejuava nesses momentos. Então, nós vemos aqui que, apesar de ser um ritual, um costume do Antigo Testamento, o jejum não foi proibido no Novo Testamento. Muito pelo contrário, né? Cristo mostra que é importante também no Novo Testamento. É importante como uma disciplina espiritual. Ele jejua no começo. No texto que nós lemos hoje, ele está ensinando como jejuar, que não é um jejum, não é uma forma de você se mostrar para os outros,
mas é uma forma de você se aproximar mais de Deus. Então nós vimos várias referências a jejum no Novo Testamento. Em Mateus 9, um pouquinho para frente, está aqui no verso 14, diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e se faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Essas referências aqui ele está dizendo: você não pode querer que se façam costumes do antigo pacto nesse novo pacto. Eles estavam dizendo, os discípulos de João dizendo: nós jejuamos. E os fariseus jejuam muitas vezes. Eles jejuavam muitas vezes, realmente 2 vezes por semana, porque eles criaram esse costume, esse cerimonial, esse ritual. Então, para os fariseus, o jejum era um ritual. E Cristo está dizendo o quê? Os meus discípulos não jejuam porque eu estou com eles. O jejum, como a gente viu, é uma forma de se achegar mais a Deus. Que ele geralmente, a gente viu que ele era feito em momentos de tristeza, de angústia, esse momento que você se precisasse chegar mais a ele. E ele está dizendo: eu estou com eles, o noivo está com eles, eu estou presente com eles. Quando eu for retirado, aí eles vão jejuar, porque eles vão passar pela dificuldade e vão ter que clamar a Deus, eles vão orar e vão jejuar nesses momentos. Mas não vai ser um jejum cerimonial como o que os fariseus faziam, vai ser o jejum particular, a disciplina espiritual junto com a oração para buscar a Deus. Então Cristo está ensinando isso aqui para os discípulos de João, falando sobre isso e para nós também, né? Então nós vemos em vários locais do Novo Testamento os momentos de jejum. Em Atos 13, em Atos 13, do 1 ao 3, diz assim: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, naquela coisa importante que a igreja de Antioquia estava fazendo, que era enviar os missionários, os primeiros missionários a pregar o evangelho, que no caso eram Paulo e Barnabé. Então, o que é que eles fizeram? Eles se reuniram, jejuaram e oraram para aquele momento. E Deus indica eles dois, e eles mais uma vez jejuam e oram e enviam os 2 missionários para começar o trabalho daquela igreja, o trabalho missionário daquela igreja de Antioquia. Então nós vemos que o jejum era uma prática usada no Novo Testamento também. Paulo também fala que ele, particularmente, também jejuava. A referência está em 1 Coríntios 7:5, quando ele fala sobre casamento, ele diz assim: Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Aqui nessa linguagem só fala em oração. Na outra linguagem, na atualizada, ele diz: para vos aplicardes ao jejum e à oração. Então, o jejum era praticado também. Em 2 Coríntios 11, quando Paulo vai falar das dificuldades que ele passou,
no verso 27, ele vai dizer, 2 Coríntios 11, 27, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Então, Paulo também fazia do jejum a sua disciplina espiritual. Mas o jejum não pode ser um ritual vazio. Lucas 18, 12, e foi o que Jesus estava criticando ali no Sermão do Monte, e nós já lemos essa Lucas 18, 12, 11 e 12. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então, o fariseu estava ali se exaltando como ele era generoso, como ele era piedoso, porque jejuava 2 vezes por semana, porque orava, porque dava o dízimo de tudo quanto ele possuía. Mas nós vemos o quê? Ele estava se exaltando. Era uma coisa mecânica, era uma coisa ritualística. Não era de coração, era para ser visto pelos homens. Então, o que Cristo está dizendo é: o jejum é uma forma boa de disciplina espiritual. É uma forma, agora, é entre você e Deus. Não é para ser exaltado. Se você está jejuando, você pode jejuar. Agora é você chegar: meu Deus, eu estou jejuando hoje, estou fraco, mal consigo ficar de pé. Não é assim. Lave o seu rosto, que esteja bem. Você não precisa mostrar para todo mundo. O jejum é entre você e Deus. Só. Não é para ninguém. Então, é um momento de devocional, meu e Deus. Da mesma forma, como eu já disse, da oração. E o jejum e a oração andam juntos. Ok? Ainda hoje, existem os jejuns cerimoniais. Um exemplo disso é a quaresma, que os católicos fazem. Algumas denominações evangélicas também praticam. Acho que luteranos, anglicanos, não sei. Mas é um jejum que é cerimonial. Acaba o carnaval, começa a quaresma. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas. É o período de 46 dias entre o carnaval e a Páscoa. Então, é assim, muitos ali, talvez alguns, vários estejam fazendo realmente de coração, mas muitos ali fazem um ritual. Tem um carnaval, vão brincar o carnaval, vão festejar o carnaval. Quando termina o carnaval, vou fazer o jejum para pedir perdão pelos pecados que eu cometi no carnaval, para poder chegar santo na Páscoa. É cerimonial, não serve para nada. A disciplina espiritual tem que ser individual para com Deus. Não quer dizer que a igreja não pode, os irmãos não podem. Existem igrejas que fazem isso hoje, né? Vamos combinar um jejum. A gente viu que em Atos eles fizeram isso, né? Eles jejuaram para enviar Paulo. Então, creio que isso pode ser feito isso hoje também. A igreja pode combinar um jejum, mas é uma coisa que tem que ser feita de livre, espontânea vontade. Não pode ser imposta. Vai ser assim, vocês têm que fazer assim, assim, assado. Ok? Outra coisa, né? Para a gente concluir. Nós vimos o que é o jejum. É a abstinência de alimentos por um tempo determinado. Aí vem a pergunta: como é o jejum? A Bíblia não dá uma fórmula do jejum. Existem várias igrejas, várias pessoas que praticam de várias formas. Tem jejuns que são abstinência de comida até ao meio-dia. A pessoa só vai comer depois de meio-dia. Tem uns que é o contrário, ele só come o café da manhã e não come mais o restante do dia. Tem uns que passam 24 horas sem alimentação nenhuma, só bebendo água. Tem uns que não comem, nem come, nem bebe água. Então tem várias formas de jejum.
O da quaresma, como eu falei, dos católicos, geralmente eles se abstêm de um alimento, eles não deixam de comer. Eles geralmente deixam de comer carne, não comem carne vermelha. É o costume deles lá. Mas, como eu disse, a Bíblia não diz o jejum como tem que ser. Diz que você pode fazer o jejum. E o jejum é uma forma, como eu disse, de disciplina espiritual, de sujeitar a sua carne, enfraquecer a sua carne. Então, tem gente que passa 24 horas sem comer. Eu já vi pessoas que passaram 72 horas sem comer nada. Não recomendo. Começa a afetar a própria saúde. É perigoso. Então, cada um veja como vai ser o seu jejum, ok? Então, basicamente é isso. Nosso culto de hoje, nossa aula de hoje foi sobre isso aí. O jejum é uma disciplina espiritual, é útil, é importante. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer? Não tem um tempo determinado. Você pode fazer uma vez no ano, você pode não fazer. No momento que você se sentir necessitado disso, você sentir a necessidade de ter uma aproximação maior de Deus e queira usar o jejum como uma forma de se aproximar mais de Deus. Então é entre você e Deus. Não tem um prazo, não tem uma data, não tem uma frequência. Ok? Então, vamos orar e encerrar nossa aula de hoje. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tua misericórdia em nossas vidas. Te agradecemos que o Senhor nos dê uma semana de paz, um instante de semana de paz, meu Deus. Nos proteja, nos guarde. Abençoe também um culto mais tarde, que possamos, quem puder ir à igreja possa estar lá, que o Senhor guarde e proteja a todos, que não puderem, que cultuem de casa através da internet. Te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nosso desejo é que o Senhor tenha falado ao seu coração nessa manhã, que possamos, irmãos, meditar nas palavras que foram ensinadas, que possamos meditar na palavra do nosso Deus. Amém? Encerramos agora a nossa escola bíblica dominical. Lembremos que os professores estão mandando os vídeos para os alunos, que os pais dediquem tempo a estar com os filhos nesse tempo de aprendizado, tirando dúvidas, dando o retorno aos professores, tá bom? Nos vemos logo mais à tarde, às 4 horas, onde vamos aprender mais do nosso Deus, vamos poder louvar o nosso Deus, ter comunhão. Então, até logo mais, às 4 horas, Deus os abençoe e até logo mais. Orar sem cessar.